Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite. Boa noite a todos. É um grande prazer estar com vocês em mais um Evangelho no Lar. A gente gostaria muito de agradecer os comentários, o carinho, o apoio todo que vocês nos dão. E é claro, que a gente sempre agradece a espiritualidade amiga, porque sem ela com certeza esse trabalho não aconteceria. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior. Juntos nós vamos então apresentar e dar o início ao Evangelho no Lar. Bom, é recomendado que o Evangelho seja realizado uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que tenha essa união com o plano espiritual, para que haja harmonização e o equilíbrio dentro da casa da gente. Pedimos que tenham junto de vocês uma garrafa com água, para que ela possa ser fluída depois pelos bons espíritos. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer os nossos problemas da semana, vamos serenando nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Pedimos que Ele nos envolva com muita luz, com fluidos positivos, e que seja um evangelho de amor, de encontro com Jesus, e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por nós. Que assim seja. Que assim seja e que possamos então neste momento nos harmonizarmos e refletir, sobre a nossa vida, aproveitando esse mês de muita paz e de harmonia, É um mês naturalmente mais leve, Mês de dezembro mexe mais com a sensibilidade das pessoas nesse período. É uma atmosfera mais propensa às curas, aos tratamentos espirituais, à bondade. É um mês que mexe, então vamos aproveitar tudo isso que essa atmosfera nos proporciona e vamos fazer uma verificação da nossa alma para ver se está tudo nos seus conformes, Vivemos uma vida tão materialista, tão pesada, que desse momento nós vamos tirar essa carga dos nossos ombros. Vamos tirar os problemas. Saíram, vamos ficar leves e procurarmos dentro de nós encontrar o silêncio para poder mandar a nossa mensagem ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso exemplo, pedindo de coração que a nossa vida seja transformadora, que ela não seja apenas um período, um passeio, mas que ela seja um exemplo de harmonia, um exemplo de dedicação, um exemplo de vontade, um exemplo principalmente de superação. Assim, nós vamos pedir lá no nosso íntimo que Deus escute a nossa prece. Bom Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos físicos, pelas nossas imperfeições. Muito obrigado por mostrar a nós o caminho das correções, o caminho da superação, o caminho que vai nos fortalecer, aonde nós vamos
provar que estamos habilitados, que o nosso espírito pode sim se reformular, pode sim se fortalecer diante de tantos obstáculos que se apresentam. Obrigado, bom Deus, pela família, que permite, na sua diversidade, aprender a viver em comunhão, aprender a respeitar o nosso semelhante. A família é uma grande escola, onde a desigualdade impera, e isso é necessário para que possamos conviver e respeitar as diferenças, porque as diferenças é que nos ensinam a viver, que nos fazem aprender e, consequentemente, a evoluir. Obrigado, Senhor, pelo alimento, pela falta dele que me impulsiona a trabalhar mais, a buscar melhorias. Obrigado, Senhor, pela minha condição de estudo, se tenho ela em graus avançados, que eu possa usá-la em benefício daqueles que precisam. Se eu tenho ela nas primeiras bases ou sem base, que eu possa começar a desenvolver e a obter uma possibilidade de avançar intelectualmente, buscando novos conhecimentos, buscando novos saberes. Enfim, Senhor, obrigado realmente pela nossa vida. Essa grande oportunidade que nós temos de mostrar a que viemos e quem somos. Somos iguais a todos, nem melhores, nem piores, mas alunos prontos a aprender, prontos a melhorar, e que possamos tirar o melhor proveito da vida, só com coisas boas, benéficas e salutares, e que possamos também levar nossos companheiros a um caminho melhor, a uma condição melhor, mudando os nossos hábitos, os nossos conceitos e ampliando a nossa tolerância. Que assim seja. Que assim seja. Vamos dar início então à nossa leitura. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo é 17, item 7. Instruções dos Espíritos. O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral do homem, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é uma lei da vida, pois é encontrado tanto nos atos mais simples como nos mais elevados. Quero examinar aqui apenas o dever moral e não o dever que as profissões impõem. O dever é um sentimento muito difícil de ser compreendido, pois está em oposição com os interesses materiais e os interesses do coração. Quando cumprimos com o dever, não fazemos mais do que a nossa obrigação e não nos elogiamos por isso. Quando não cumprimos, também não permitimos que a nossa consciência nos repreenda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. A consciência está sempre o advertindo contra as condutas erradas. Ainda assim, ele muitas vezes se o deixa levar pelos enganos da paixão. O homem se eleva quando observa fielmente os deveres do coração, que nada mais são que os valores interiores. Mas como esses deveres podem ser determinados? Onde começam? Onde terminam? Os deveres começam principalmente no ponto onde se ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo e termina no limite em que não se desejaria ver a própria felicidade ou a tranquilidade ameaçada. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos. Todos sofrem pelas mesmas coisas.
a fim de que cada um avalie de maneira consciente o mal que pode fazer. O mesmo critério de que todos são iguais perante a dor não pode ser aplicado para o bem, pois nem todos são iguais em suas capacidades de fazer o bem. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, pois Ele quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Na prática, o dever reflete todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta diária. O dever é severo e dócil, está sempre pronto a se submeter às mais diversas situações, mas sempre firme perante as tentações. Aquele que cumpre seu dever ama mais a Deus do que aos homens, e aos homens mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o que a razão possui de mais belo. Ele provém da razão, assim como o filho provém da sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade está sujeita, mas porque ele fornece à alma a força necessária ao seu desenvolvimento. Nos estágios superiores da humanidade, o dever se apresenta sob uma forma mais elevada. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Criador, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça aos seus próprios olhos. Dentro da nossa casa, nós observamos o papel importante que os pais têm para com os filhos. Fato esse que já vem lá dos tempos antigos, né, nos 10 mandamentos, onde fala em honrar o pai e a mãe. Gente, muitos pais às vezes não cumprem, né, ou não cumpriram com o seu dever para com os filhos, de cuidar dos filhos, né? A maioria cumpre, a maioria cuida, zela, mas olhem bem este mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Você tem o dever de fazer isso, independente de quem é seu pai e sua mãe. Para aqueles que foram bem criados, os pais mostram através dos exemplos, né, o que deve ser feito, como deve se estruturar. Nem sempre os exemplos são perfeitos. O importante é que o filho observa, o filho entende que existe uma hierarquia, entende que existe as suas obrigações. Ele percebe com o tempo, né, que teve todo o amparo necessário, teve comida, teve roupa, teve alimento. E a partir daí, ele já aprendeu uma base de como que ele vai cuidar da sua própria família depois, porque ele vai encontrar uma esposa, vai constituir, vai encontrar um parceiro, uma parceira, né? E vai constituir a sua família e vai ter filhos adotados próprios, né? Do coração, vai cuidar de alguém, e ele vai ter lá dentro, impregnado na sua, não é nem na memória, no seu cérebro mesmo, né? Vai estar guardadinho lá como uma marca que depois vai para o perispírito, as coisas boas que ele deve fazer. Vai ter também coisas ruins, mas aí sempre entra aquela lei do livre-arbítrio, onde ele deve escolher, né? Mas o dever
ele existe. É uma lei natural. É uma lei que a gente sente desde que nasce, que alguém cuida, troca as nossas fraldas, nos agasalha desde nenê, nos protege, nos ampara, nos coloca para dormir, nos dá mamar, cuida quando está doente. Então existe um zelo que é natural. Então existe muita coisa natural. O dever, ele seria, no caso, o cumprimento de todas as virtudes que existem. Nós aprendemos as virtudes, a gente estuda as virtudes, a gente entende, né, as nossas obrigações. Até o capítulo 6 de Perfeitos é excelente, explica o homem de bem que nós estivemos falando, explica todas as regrinhas, né? Para a gente não poder dizer depois que não sabia, né? Então, porque a gente às vezes quer fugir um pouco dessa responsabilidade. A responsabilidade de ter uma vida correta. Só que nós temos que nos conscientizar que a vida correta é o melhor caminho. Que o mundo, ele nos apresenta uma face meia sombria. E nós estamos vendo que o lado ruim não é bom. Ele fere, ele traz problemas, não para a pessoa que cometeu, mas para outras pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Então nós já estamos tendo mostras de que temos escolhas, que podemos fazer o bem, podemos praticar os itens que compõem as virtudes, podemos estudá-los, independente de qualquer religião, podemos nos aperfeiçoar. Somando todo esse conhecimento que a gente adquire durante todo esse estudo, toda essa busca, teremos as bases para o dever. Assim como eu citei o exemplo dos pais cuidando, que poderiam não ter nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nada, eles sabem que tem que cuidar. Lá do fundo, eles sabem que tem que cuidar, e isso passa de pai para filho. Assim como se os pais leem, os filhos vão ler também, né? Porque eles estão vendo, assim como se os pais são encrenqueiros, os filhos também vão buscar a mesma forma, né? Os exemplos pesam muito. Então as pessoas tendem a ceder às coisas que vêm de dentro. E muitas vezes as coisas que vêm de dentro não são assim tão gloriosas. Por isso que existem livros para poder buscar a mudança. Ela está no caminho de todos. Basta a gente procurar, basta a gente baixar a cabeça, basta a gente rever os nossos conceitos, basta a gente entender a necessidade de mudar, que nós vamos aprender a se aprimorar. E a partir desse momento, né, desse ponto, a aplicação de tudo aquilo que a gente aprendeu, está buscando, já é o dever. O ato de nós entendermos a importância de auxiliar o próximo, a importância de mudar o pensamento de negativo para positivo, a partir deste momento a gente já começa a modificar. Isso é um dever, o dever de melhorar. E a partir daí a gente já trata o nosso semelhante com aquilo que nós aprendemos. Olha como as coisas se ligam, né? Como nada acontece por acaso. Nós estamos em pleno período de transição, onde a nossa encarnação ela é muito valiosa. Ela tem um valor agora, estrondoso, né, que nem diz a Janete. Então, nós temos que aproveitar essa encarnação e exercitar tudo aquilo que nós temos vontade de fazer para o bem. Se a gente quer realmente viver uma condição melhor quando regressar para a vida verdadeira, né? Nós temos que nos empenhar mais aqui. Não é por acaso que nós estamos
vivendo essa vida de encarnado, observando tudo isso. Nada acontece por acaso. Nada. As mesmas questões são as questões que nos acompanham e que acompanham todo mundo, né? Qual é o sentido da nossa vida? Com certeza não é o material. O material faz parte, né, da nossa evolução também. Nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos conquistando algumas coisas. Mas o importante é o moral. É aquilo que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Tem gente que dá mais valor para o material e se torna pesada, egoísta, orgulhosa. Isso é o que nós devemos combater. Todos esses sentimentos que advêm da parte material, nós temos que combater, porque elas fazem com que nós nos entristecemos por dentro. Viremos pedra, sem sentimentos, a não ser uma angústia, uma sensação de abandono. Experimente largar isso de mão e trabalhar mais com a sua parte moral. Trabalhar mais as virtudes. E você vai entender o que é felicidade. Quando você olha para as pessoas com outros olhos, com tolerância, não com condenação, né? Mas vendo ali a oportunidade de uma oração, uma oportunidade de um auxílio, uma oportunidade de mudança, você vai entender o que é um sorriso. Ainda mais agora, nesse período, né? Aproveitando que já estamos na semana do Natal, né? Que a gente tem que buscar mais a parte espiritual dessa história. É um período, esse agora de dezembro, que nos faz refletir sobre o próprio Jesus, independente de datas, de pesquisas, de estudos sobre data, isso não importa. O que importa é que todas as pessoas, né, pensam neste momento na vida de Jesus. E nesse momento todos nós amolecemos um pouco. A gente repensa em algumas situações. Nós observamos que muitas pessoas se mobilizam para auxiliar outros, né? Nós ficamos muito contentes que a Janete, ela faz faculdade de noite e ela viu que o pessoal resolveu se reunir para ajudar lá numa casa onde duas senhoras cuidavam de crianças muito pobres, que os pais eram drogados, né? E o pessoal, e às vezes não tinha nem comida. E aquelas duas senhoras faziam aquilo não por religião, não por nada, por amor, né? Por querer fazer alguma coisa de bem. Tanto é que não tinham muito vínculo, nunca falaram de religião nem nada. Só cuidavam. E ficaram surpreendidas, né? Quando veio aquele bando de alunos aí levar muitos presentes, muitos alimentos, muitos brinquedos. Aquilo ali trouxe uma vida nova para o lugar e para aquelas duas pessoas. Olha só, eram duas pessoas que estavam cuidando de quantas crianças, Nath? 98. 98 crianças. Duas pessoas cuidando de 98 crianças. Essas coisas que acontecem, sabe, são mágicas. Às vezes a gente espera, né, a melhor condição. A gente já conversou sobre isso, né? Muita gente espera a melhor condição, espera, quando eu tiver dinheiro, quando eu feliz, eu não sou uma pessoa muito boa. Não existe, gente. A hora é agora, o momento é este. Façam. E aquelas duas pessoas estavam fazendo. Uma colega ficou sabendo lá e passou para as outras. Olha, tem um pessoal ali que trabalha assim, 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 e eles estão meio enforcados ali. E o pessoal se reuniu, mobilizou, e eles vão ter alimento por um mês, mais ou menos. Sem falar nos brinquedos que deram ali para aquelas crianças, né? E foi uma coisa bacana, foi uma coisa única. E isso é só um fato.
né? Na verdade, esse mês favorece muito a isso, mas existem os outros meses, a continuidade. A gente sempre deve ter a ideia de continuidade. O que eu vou fazer, e vou lá e vou fazer melhor, eu vou pegar depois e vou fazer melhor ainda, e ficar sempre investindo numa melhor condição ou maneira de realizar algo que seja de um valor que não para nós, mas para que outros, né, possam usufruir disso. E indiretamente a gente vai sentir a felicidade por isso. Existem várias oportunidades. Então, se nós deixarmos de lado o aspecto material e focarmos no aspecto moral, que nós tanto abordamos, né? Aproveita então para começar nesse período a ver aqueles parentes complicados com outros olhos, a tentar trocar um sorriso, a tentar conversar, ou tentar interagir, ou então orar para aquela pessoa, né? Se antes nunca teve essa disposição ou vontade, porque é muito complicado, trabalhe isso. É sempre a oportunidade de um começo. Aproveitem todas as oportunidades que tiverem. Lembre-se que o dever ele é automático a partir do momento que a gente trabalha as nossas virtudes. A gente consegue identificar o nosso dever. Essa seria a nossa reflexão sobre o dever. Vamos então, pessoal, à fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas e que, se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. E eu vou ler agora aqui uma mensagem, né, atribuída a Chico Xavier, sobre o Natal, né? Onde diz o seguinte: para os espíritas, o Natal representa a necessidade de nos amarmos uns aos outros, segundo Jesus nos ensinou. O perdão das ofensas, o esquecimento das injúrias, o cultivo do trabalho, a fidelidade ao dever e a lealdade aos compromissos assumidos. Que bacana, né?
pensem sempre que vocês podem fazer a diferença. É claro que a diferença primeiro tem que ocorrer dentro de vocês, entendeu? Mas assim, sem pensar em vocês, pensem que vocês possam fazer a diferença para os outros. Ser aquele que pode mudar a vida de alguém para melhor. A oportunidade de trazer uma palavra amiga, um carinho. Lembrem de Jesus, ou imaginem Jesus caminhando. O que ele faria se encontrasse essas pessoas, né? Como eles as trataria? E você já vai ter uma ideia do que poderia fazer, né? É só pensar no que o mestre faria, como ele trataria, né? Desejo a todos, então, uma boa festividade, né? Não se esqueçam de Jesus. Lembrem de Jesus nas rodas de amigos, nesse Natal, né? Amenizem os pensamentos, suavizem as conversas, valorizem as lembranças que vocês vão ter agora de pessoas, né? Que às vezes estão distantes. Pensem nelas com carinho. Essa mensagem é levada a todos os cantos, a todos os corações. Então pensem com amor, com suavidade, com carinho. Leia livros sobre Jesus. Nós temos o Paulo e Estevão, que é um excelente livro, há 2000 anos, né, todos escritos, psicografados por Chico Xavier. Aproveite essa oportunidade para reflexão, mas coloquem Jesus realmente no coração de vocês, no pensamento de vocês. E olhem com mais carinho e com mais amor as outras pessoas. Isso pode ser o pontapé inicial para a diferença na vida de alguém. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto. E aproveitem essa fase para mostrar ainda mais o seu sorriso e a sua boa vontade. Que Deus esteja com todos e até o nosso próximo encontro na semana que vem, no nosso Evangelho no Lar, né? Que é uma alegria. Estar fazendo isso é como se vocês estivessem aqui conosco agora fazendo. E estamos todos em sintonias, apesar de alguns fazerem em outros horários. Desejo a todos muitas alegrias e que entendam, né, que às vezes as alegrias elas parecem que são tristezas, mas não são. Elas são oportunidades de a gente enxergar as coisas de outra forma. Lembre-se que ninguém é igual, todos nós somos diferentes. A família exemplifica bem isso, né? Trate a todos com harmonia. Esse é um pensamento que vai te preparar para a nova geração que vai vir, né? Para o novo estágio do nosso planeta, dessa mudança, onde só aqueles que tiverem condições de conviver com as diferenças vão poder continuar nesse planeta, que vai ser de regeneração. E os outros continuarão nas provas e expiações, né? Até que entendam, compreendam as diferenças, sem violência, sem intriga, e que possam todos aprender com essas diferenças. Que Deus abençoe a cada um, a sua mesa, no seu cantinho, e que tenha paz no coração, e que seja muito forte quando tiver que ser forte. Porque é isso que se espera: força, coragem, amor e determinação. Bom Natal! Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus.
Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br